Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7, com muita alegria abrindo mais um programa Viver Bem, que é o programa do grupo composto, né? O programa é da Rádio Catedral, gente, mas o programa que é composto pelo grupo dos psicólogos que são católicos da nossa Arquidiocese do Rio. Você sabia que na Arquidiocese nós temos diversos serviços, diversos grupos? Sabia que tem os advogados que são católicos? Sabia que tem os médicos que são católicos? Nós, psicólogos, né, profissionais da ciência psicologia, mas que professamos a fé católica, graças a Deus. Temos um grupo, um corpo grande, gente, mais de 200 cadastrados, e eu convido a você, amado ouvinte da nossa querida Rádio Catedral, se conhecer algum estudante de psicologia, algum psicólogo, que deseje participar do nosso grupo, é tudo gratuito e somos abençoados porque somos, enquanto profissionais, acompanhados pelo bispo Dom Antônio Augusto, que é médico também, né? E eu diria que ele é psicólogo também, que com tanta sabedoria, com tanta psicologia, nos acompanha mensalmente. Gente, nossas reuniões ainda têm sido pelo Zoom, no online, e você que nos ouve agora está convidadíssimo a participar aqui com a gente do grupo dos psicólogos da Arquidiocese do Rio. O tema deste domingo, gente, um domingo abençoado. O tema deste domingo é transtorno de personalidade narcisista. Em psicologia nós chamamos de TPN. Não confundam. TPN é transtorno de personalidade narcisista. E para abordar este assunto, nós convidamos, a pedido de vocês, novamente a doutora Ana Beatriz Leitão, ela que é paroquiana da Basílica Imaculada Conceição. Eu também participo, sou moradora de Botafogo, e ela que também fez uma transição, saiu da cidade de Niterói e está aqui morando pertinho, em Laranjeira. Ela já vai se apresentar. Então, convido você, querido ouvinte, a participar aqui, a nos ajudar a refletir sobre esse tema, né? E o nosso WhatsApp é o 3231-3560. Temos o nosso Instagram, eu convido você a ser nosso seguidor também, que é o PGM Viver Bem. E caso você perca o programa, que pena, gente, mas pode correr lá no YouTube depois e acessar pelo canal da Rádio Catedral, tá bom? Então vamos começar o nosso programa? Vamos dar uma boa tarde à nossa querida convidada, a doutora Ana Beatriz. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui presente. Sim. A vozinha engasgou. Tem um problema, acontece. Esse estúdio também é tão geladinho. Né? Hoje a gente está congelando aqui. Então, meu nome é Ana Beatriz Leitão, sou psicóloga clínica, acho que há quase uns 30 anos. Tenho pós-graduação em psicoterapia infanto-juvenil pelo Fernandes Figueira, tenho especialização também pelo Hospital Pedro Ernesto, com adultos e grupo terapia. Atualmente faço atendimento presencial em Copacabana e online. Meu CRP, isso é muito importante, é o nosso registro profissional. Todo profissional tem o seu registro junto ao seu órgão, que é o órgão que faz as suas regras, as suas obrigações e seu código de ética. Meu CRP 0520819. Rio de Janeiro, e atualmente frequentando aqui a Basílica de Imaculada Conceição, em Botafogo. Já falei isso algumas vezes, o nosso coração pertence a muitas paróquias. Verdade. E a fé também. E atualmente eu estou frequentando a Basílica
e está me fazendo muito bem. Eu estou acompanhando a minha mãe e tem sido muito especial. E Niterói está com saudades também de Eu também Florescina. tô. Mas é assim mesmo, é logo ali. É logo ali. Niterói também é uma cidade linda, gosto muito. Doutora Ana Beatriz, o tema que foi pedido por ouvinte que não quis se identificar é TPN. Nós lidamos muito com isso na clínica, né? Que é o transtorno de personalidade narcisista. E muitas das vezes o próprio paciente ele não sabe. Ele não sabe que tem esse transtorno, né? Então vamos falar um pouquinho e a primeira pergunta, que é da própria ouvinte que não quis se identificar, ela quer compreender o que é o narcisismo. Interessante, Sim. né? Eu gostei muito desse tema de programa. Então, narcisismo veio a partir de um mito, né? É um mito grego, que é a história de um jovem. Ele é filho de uma ninfa, se não me engano, um mortal. Ele não chega a ser Deus, não. Narciso não é Deus, nem é semideus. Ele é mortal. Mas ele nasce belíssimo. Incrivelmente belo. Belíssimo. E todas as mulheres da Grécia parecem se apaixonar por ele. É isso que narra o mito. Ele tem uma beleza inacreditável, uma beleza admirável e intensa. Eu estava procurando a palavra correta. Intensa. Uma beleza que quase sufoca de tão belo. Por isso é importante a sutileza da palavra, porque isso remete ao problema de Narciso. Diante da sua beleza, a mãe dele fica preocupada e vai procurar o sábio. E o sábio diz, porque ela pensa assim, como será meu filho, como é que ele irá viver? Ele é tão belo, ele é tão belo, ele é tão diferente de todos, ele é inacreditavelmente belo, assustadoramente belo. Será que os deuses sentiram inveja dele? Era a preocupação da mãe, de tão belo que ele é. E vai procurar o sábio. O sábio diz à mãe que tudo ficará bem, deixe que ele não veja a sua própria beleza. Esse é o mito de Narciso. E as pessoas às vezes confundem, remetem à questão do espelho. No mito, o Narciso, a gente tem que pensar em termos de Grécia Antiga, né? É um outro contexto. Então, Narciso, por acaso, vê a sua beleza refletida na água. A gente fala espelho de água, né? Então, no rio, ele vê a sua beleza no rio. Ele se debruça sobre o rio, como se fosse para beber uma água, e de repente se vê. E ele fica apaixonado pela sua beleza, por si mesmo. E ele fica imóvel, imobilizado, de tão apaixonado que está por si. E ele morre, porque ele não consegue mais sair dali. Ele fica extasiado, enaltecido, absorvido, absorto pela sua beleza. E fica imóvel. E ali ele morre. É muito triste até a história. E dizem, e tem até uma flor que se chama Narciso. E essa flor é uma flor bonitinha, amarela, e ela parece que fica um pouco debruçada para baixo. E parece que ela não floresce assim, floresce só uma vez ao ano, enfim. Essa é a história do mito. E a gente fala muito assim, essa pessoa é muito narcisista, essa pessoa é narcisista, essa pessoa é narcisista. Caiu no gosto popular, né? Digamos assim. O narcisista é aquele que é autocentrado. Eu só penso em mim, eu sou o cara, eu sou a cara, eu sou fantástica, excelente, maravilhosa, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu resolvo tudo, eu. É tão comum, infelizmente, no nosso mundo atual, não é mesmo, Sônia? É verdade. E muitas das vezes é confundido, isso a gente vê na clínica, com egocentrismo, né? Muitas das vezes confundido. Quando você coloca
o reflexo de Narciso, né, que ele, eu não sabia nem que existia a flor, até anotei, né, nós, na clínica, nós identificamos como um transtorno. O que é isso? Um transtorno psicológico caracterizado por uma supervalorização do eu, né? Uma supervalorização de si próprio, uma supervalorização de sua própria beleza, ou seja, o indivíduo, ou o sujeito, ou a pessoa ali do paciente, ele não consegue enxergar aquele outro e cai esse outro numa desvalorização. Então, é muito sutil, claro, o próprio, muitas das vezes, ele não se dá conta, né? Nós, enquanto profissionais, precisamos trazer essa pessoa a uma consciência de uma coletividade, de uma humanidade, trabalhar as misérias humanas e as fragilidades, né? E esse Narciso, que nasceu tão belo, e eu aprendi um pouco mais da mitologia grega hoje aqui com a doutora Ana, o que a gente sabe, né? Eu sabia, e foi minha avó, olha que tem muito tempo, tem mais de 60, a minha avó que contava com muita sabedoria, ela contava histórias, tanto para mim quanto para minha irmã, e ela falava que mesmo que a nossa verdadeira beleza é de dentro para fora, muitas das vezes nós vamos incomodar o mundo, mas mesmo assim ela falava, lembre-se sempre que a beleza maior não é o que estampamos e podemos incomodar o mundo com a nossa luz, com o nosso reflexo. Tenha consciência que a sua beleza não está no espelho. E ela contava aí sobre o mito de Narciso, ela falava, Narciso, muito belo, ao invés de se preocupar com a beleza interior, ele se preocupava com a beleza exterior. Isso é vaidade. E aí a beleza, como Narciso morreu? Morreu afogado. Ele ficou paralisado naquele lago, mas não saía dali, morreu afogado com sua própria, com seu próprio reflexo. Sim. Ou seja, ele valorizou aquilo que é de fora. E, gente, narcisismo nós identificamos, sim, principalmente na área clínica, quando a pessoa ela precisa se revelar e nós a ajudamos a caminhar naquilo que ela não sabe que sabe. Né? Mas o que eu quero trazer também é que você, por exemplo, que a gente acompanha também na clínica, muitas meninas, principalmente mulheres bonitas, e elas querem se esconder. Ou seja, elas entendem, eu tenho um caso de uma jovem, ela tem 20 e poucos anos, ela falou, eu estou me sentindo mal, ela já não se arruma mais. E olha, nós temos que nos arrumar assim, nosso corpo é sagrado, nós temos que cuidar, passar o nosso batom, colocar o nosso perfume, nosso salto, porque, gente, podemos incomodar o mundo, mas quem conhece o nosso coração? Não é Deus? Então é isso, nós devemos sim, e a nossa humildade ou vaidade não está nunca na roupa que a gente veste ou no salto que a gente usa, está no nosso ato. E é isso que a minha avó, na sabedoria dela, né, ela naquela época, né, ela falava que a verdadeira beleza nós vamos exalar, mas que não paremos a nossa vida nos admirando no espelho. Sim. Eu pensei, Sônia, agora, né, assim, nós temos uma proposta assim, de falar sobre o transtorno. Mas eu fiquei pensando, em função do que relatou da sua avó, sobre o nosso mundo atual. Sim. Que a gente diz que nós vivemos um mundo contemporâneo narcísico. Por que isso? Porque nós temos um excesso de mídia no nosso mundo. Nós temos, muito bem lembrado. Nós temos celular em todo lugar, nós temos filmagens em todo lugar. Então, vou dar um exemplo, já que eu atendo criança. Vai ter uma apresentação, um teatrinho na escola.
Vai ter um teatrinho na escola, daqui a pouco, Dia das Mães, vai ter um teatrinho na escola para as mães. As mães, muitas vezes, ao invés de assistirem ao teatro, elas querem filmar o teatro para guardar aquela imagem perfeita do filho fazendo aquela encenação. Então, elas têm que entrar, invadir o teatro e ali ficam filmando. Tem depois o futebol, também a mesma coisa. Tem o balé, a mesma coisa. Tem a natação, a mesma coisa. Tem o vôlei, a mesma coisa. Eu sempre trabalhei com muitas pessoas ligadas a esporte. Então, os profissionais de esporte, é muito comum hoje a gente ver uma coisa assim na sala. Pai, mãe, por favor, não entre na sala, só quando autorizado. Exatamente para a criança poder interagir na atividade e com os colegas. Porque senão ele se direciona para o vídeo, para a foto, para a imagem. E é o tempo todo, uma foto, só isso. E aí, assim, o que acontece? É claro que o meu filho vai ser o mais belo, o da Sônia vai ser o mais belo, o seu vai ser o mais belo. Cada um vai ter o seu filho mais belo. E aí, como é que o seu filho vai perceber que ele não é o mais belo? É verdade, gente. Olha, precisamos que a doutora Ana dê continuidade a essa colocação, que ela abriu um cenário, né? Que a gente está falando de um transtorno, mas ela abre um cenário muito importante. A produção pede para que a gente faça um minutinho de intervalo, mas eu lhe convido, Ana, tem muitas mamães aí atentas e vovós também aqui atentas, futuras vovós também atentos, que você, enquanto especialista, sabe bem do lugar que fala. Gente, só um minutinho e doutora Ana Beatriz Leitão e eu voltaremos já, é um minutinho apenas. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Voltando aqui no programa Viver Bem, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia, e estou hoje aqui nesse domingo, 24 de abril, com a doutora Ana Beatriz Leitão, que tem diversas especializações aí, e ela está abordando aqui que eu digo, Ana, você é especialista, precisa falar. Eu não sou especialista em atendimento infantil, né? E ela atende adultos também, mas tem as suas especializações na clínica infanto-juvenil. Então, ela está abordando com muita propriedade a síndrome, o transtorno de Narciso, que é transtorno de personalidade narcisista, mas ela está trazendo uma reflexão que afeta as crianças. Sim. Então, Ana, a palavra é sua. Obrigada. Retomando sobre o nosso mundo contemporâneo. Todos já ouviram essa expressão. Nossa, o nosso mundo é extremamente narcisista, porque isso é importante. Somos, sim, muito egoístas e autocentrados. O mito do Narciso traz duas questões fundamentais: a identidade e a individualidade. A identidade é a sua construção como sujeito. Identidade é quem eu vou ser diante daquela família, daquele grupo social, a partir do meu processo de crescimento. A minha identidade, eu me constituindo como um sujeito que pensa, como um sujeito que se movimenta, que interage, que se transforma. É a minha identidade. A individualidade sou eu comigo, eu exclusivamente comigo. Todos nós temos a nossa individualidade, que é aquele momento que você para pensar, para refletir, me deixa um pouco quietinho, eu quero ficar aqui comigo, né? Aquela questão assim sua pessoal, você diz assim, não, é meu jeito, é meio pessoal, é meu jeito. Isto é individualidade. Identidade, a sua constituição de sujeito, individualidade, uma coisa assim pessoal.
Só que o mito, o Narciso, ele não evolui. Tem duas versões. Tem a da avó da Sônia, que ele mergulha na água do rio, do lago, enfim. Ele mergulha apaixonado por aquele reflexo. Aquele reflexo é tão belo, é tão maravilhoso, que ele vai ao encontro. Ele quer aquilo para ele, então ele vai ao encontro daquele reflexo da perfeição. O Narciso remete à perfeição. Isso é importante também. O Narciso é a beleza perfeita, ele é a perfeição. E a outra versão, que ele fica tão extasiado, tão inerte por aquela beleza surreal, beleza acima de todas, que ele fica imóvel. E ele fica ali e morre de fome e de sede ali por ficar inerte. Quando a mãe de Narciso procura o sábio, a preocupação dela inicial era que ele irritasse os deuses, porque os deuses mandavam, né? Então, assim, que ele irritasse os deuses. E o sábio diz: não, o problema não são os deuses, o problema é ele próprio. Então, ele não pode ver esse sujeito desse jeito, ou melhor, que não é sujeito, ele não pode ver essa imagem, Narciso é apenas a imagem, porque ele será muito frágil e terá uma vida curta. O que significa isso? Quando nós deixamos as nossas crianças tão envolvidas nas suas próprias imagens, como ele troca? Como ele troca? Então, assim, como eu vou ceder? Se eu sou a melhor no balé, na apresentação de dança, o melhor do futebol, na apresentação da escolinha, se eu sou melhor em tudo, por que eu vou dar espaço para o outro? Minha mãe e meu pai dizem que eu sou melhor em tudo. Minha avó diz que eu sou melhor em tudo. Minha madrinha diz que eu sou melhor em tudo. Eu sou melhor em tudo. E um outro detalhe, Sônia, do nosso mundo contemporâneo. Nós temos hoje famílias muito menores. Então, antes, a geração da minha mãe, a geração, né, dos nossos avós, as famílias eram 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Não é para ninguém ter 10 filhos, claro que não. Mas hoje nós vivemos uma cultura de filho único. Então, filho único. Eu sou único, eu sou perfeito. É claro que eu vou ser perfeito. Eu não tenho um outro como referência. Então, assim, o meu irmão, eu tenho cabelo louro, meu irmão tem cabelo moreno. Mas se eu sou só eu e se eu sou loura, o moreno, eu sou perfeito. Agora, se eu tenho um irmão ou uma irmã, eu tenho alguém para trocar, alguém para dividir, alguém para compartilhar, alguém para guardar. Minha mãe não consegue fazer instantaneamente esquentar os 2 pratos de comida, né? Por mais perfeita que ela seja. Ainda bem que não. Então, assim, alguém tem que aguardar. Uma hora sou eu, outra hora meu irmão. Uma hora meu irmão ou irmã, outra hora sou eu. Então, você aprende a aguardar, você aprende a dividir. Narciso não aguarda, Narciso não divide, Narciso é sempre ele. Ele passa e é admirado por todos. Ele passa e todos quase que se curvam perante ele. Então, Narciso nos remete ao orgulho, à soberba, ao exagero. Mas não se iludam. Por trás disso também há a depressão. Porque uma criança que cresce como eu sou a melhor, eu sou a mais perfeita, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais capaz, eu sou o mais tudo, como ele vai virar um adolescente, um adulto que não conseguiu ser esse tudo? Como? Como ele vai dar conta de não ser tudo? Ele sempre foi perfeito, ele sempre foi o mais lindo, ele sempre foi o mais amado, mas ele vai para um mundo que não funciona assim. O mundo não é assim. Somos muitos nesse mundo, muitos. Então temos que dividir. Mas em casa ele nunca dividiu. Narciso nunca dividiu. Nunca dividiu o foco da atenção. A Narciso nunca foi dividida. Ele passava, esse é o mito, ele passava e todas as mulheres olhavam para ele. Todos olhavam para ele. É como se a beleza dele irradiasse. Fosse assim, um grande sol que puxasse, um grande imã que captasse os outros. Então, Narciso era o centro, era o foco. A criança que os pais ficam tão focados, tão
direcionados e tão exclusivistas, também é o centro, também é o foco. São as situações que vemos às vezes no shopping ou na rua, aquela criança que pula em cima da mesa, que às vezes bate nos pais, que joga a comida no chão e todos ficam assim, ah não, tudo bem, ele é assim, não amor, vem aqui com a mamãe, não, não sei o que, vamos conversar, como se tudo que ele fizesse fosse perfeito, tudo, até não ter limite, até não ter horário, até não ter disciplina, até não ter às vezes um mínimo de educação. Por quê? Porque ele não tem uma outra referência externa, a referência é só ele. A família vive para essa criança, única e exclusivamente. A mãe, o pai, o avô, a avó. Então, no nosso mundo atual, com famílias únicas, né, filhos únicos, infelizmente isto é um agravante. E pena, né, Sônia, que a gente não tem hoje aqui uma professora nos acompanhando, porque ela talvez trouxesse situações assim muito interessantes sobre a dificuldade. Então, assim, quando você vai à sala de aula, então vamos dividir, vamos aguardar. E os pais se queixam, porque o seu filho não é o exclusivo. E quando você fala desse mundo contemporâneo, fala das crianças, quantas crianças não carregam celulares, que estão sempre nessas selfies, crianças, adolescentes e eu diria adolescentes também. Adolescente, adorei isso. Porque tem tantos adultos aí, considerando a faixa etária, né, mas com tantos comportamentos de... Eu Sim. sou perfeito, eu sou o mais belo. E uma desvalorização desse outro, né? Do outro. E o transtorno narcisista, ele, claro, nem sempre é sutil não, viu gente? Sim. Mas ele desvaloriza o outro, é aquele que até humilha, né? Tem muito nas relações de trabalho, humilha o outro. A gente recebe na clínica aquele que tem o transtorno, o TPM, e também aquele que é a vítima de chefes narcisistas que humilham. Então, são casos de muito sofrimento, né? Que a gente tem que trabalhar com aquele que é a vítima, trabalhar a resiliência, né? O empoderamento da pessoa que verdadeiramente ele é, e não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. E assim, é uma questão que é muito importante. Infelizmente, nem sempre o TPM, né, a pessoa que é esse narcisista adoecido, digamos assim, né, Sônia, assim, essa pessoa assim, que tem aquilo assim enraizado, embutido, presente nele, nem sempre ele vai ter sucesso. Exatamente porque ele se torna um chefe ríspido, autoritário, às vezes agressivo, às vezes também não consegue ser um subordinado, ele não consegue acatar ordens de superiores, porque se ele é quem sabe tudo, ele sabe tudo. Então ele sabe mais do que o chefe. Às vezes são situações assim bobas, tolas, mas que atrapalham o desenvolvimento profissional dessa pessoa. E por trás disso tem uma depressão, porque ele não olha para si no sentido de reconhecer, isso é muito importante, de que há uma falha, de que ele não é perfeito, de que ele não consegue tudo, de que ele não é o centro de tudo, porque a verdade é essa, ele não é o centro de tudo, mas não necessariamente ele reconhece. Então, o não reconhecimento que é o adoecimento, e o não reconhecimento é a imobilização do mito. É o que faz Narciso se afogar ou ficar parado. É o não reconhecimento de que eu não sou perfeito, eu não sou o centro do mundo, eu não sou o mais belo, eu não sou o mais inteligente, eu não sou o mais amado, eu não sou o indispensável. Não, infelizmente não. Ou felizmente não. Mas e quando a pessoa se dá conta disso? É muito raro esse
narcisista, esse embutido de todas as características, vira clínica. É muito raro, Sim, porque ele não abre mão. Ele não falha. Se ele não falha, ele tem que dar conta da emoção dele. Ele tem que ser uma fortaleza. Ele tem que se nutrir, ele tem que se prover. E quem faz alguma coisa errada é contra ele. Então, às vezes, o mundo está contra ele. Ele não se dá conta de que ele tem problemas. Não. É o mundo que tem problemas, que não enxerga o potencial dele. Olha que interessante, agora chegou pelo WhatsApp uma pergunta para a doutora Ana Beatriz, né, de uma ouvinte também, que ela participa, diz que é amiga da rádio, e é a ouvinte Ivaneide de Copacabana. A ouvinte pergunta se a TPN é uma doença, doutora Ana. Vamos lá. Vamos considerar doença aquilo que não faz você conseguir trabalhar, aquilo que não faz você conseguir ter amigos, aquilo que não faz você ter uma vida produtiva, aquilo que não faz você conseguir interagir com a sua família, ou aquilo que traz dores muito intensas a você. Então, assim, doença, a gente pode pensar, aqui somos psicólogas, nós falamos assim, doença da alma, doença do coração, doença do sentimento. Sim, se você está preso dentro de você, se você é o centro de tudo, e se você acha que o mundo tem que viver à sua volta, é uma doença. Inclusive, é a doença ou transtorno, quando a gente traz síndrome, transtorno, e quando já é reconhecido em nosso meio, profissionais da área da saúde mental, existe um CID, né? O CID, que é o código identificador daquela doença. Então, sua pergunta foi muito interessante. A ouvinte Ivaneide de Copacabana, que se identificou, então nós agradecemos a sua participação e continue participando, pode ser pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Foi muito boa a sua participação, muito obrigada. E tem uma outra pergunta chegou já, e a produção nos passou, que é do jovem, e eu sei que é jovem, né? O ouvinte Jonathan, da paróquia São Judas Tadeu. Muito obrigada, Jonathan. Esse é da São Judas Tadeu de longe, viu? Não é aqui do Cosme Velho, não. Ele é de Bangu, também temos muitos Coroinha, enfim. Né? E ele está sempre participando, já esteve até aqui na rádio. Que legal. Para nos conhecer. Então, muito obrigada, Jonathan, pela sua participação. Ele faz a seguinte pergunta, eu adorei. O narcisista é capaz de amar alguém além dele mesmo? Muito interessante, né? Pelo mito, não. O mito tem Eco, né? Narciso e Eco. A Eco é apaixonada por Narciso e ela morre de amor, porque Narciso não olha para ela, Narciso só olha para si. Então, o doente, esse narcisista do transtorno de personalidade, não. O adoecido, esse narcisista adoecido, não é capaz de amar ao outro. Assim, vamos tomar cuidado, Jonathan, assim, porque quando a gente fala doença, transtornos, são assim, pensando em situações assim muito extremas, ok? Assim, as situações assim com muito peso, assim, com muita força. Então, assim, é como se fosse aquela pessoa assim que quase não sai do lugar. Por isso o mito, assim, ele fica preso ali, porque ele está apaixonado pela sua beleza. Então ele fica envaidecido com a sua soberba e não consegue dividir, não consegue amar o outro. Aí, fazendo um paralelo ao que se traz hoje do nosso mundo atual. Por isso a gente diz que temos crianças, jovens tão egoístas, porque na medida em que essas crianças e jovens são consideradas o centro de suas famílias, e exclusivamente, elas também não conseguem trocar, não conseguem olhar para o outro. Não é só amar, é olhar para o outro.
Muito interessante. Olha, 3 perguntas chegaram aqui, mas será depois de 1 minutinho do intervalo. Convidamos todos vocês, aguardem aí que voltaremos já. Muito bom. Boa tarde, queridos ouvintes. Retornando aqui ao último bloco do programa Viver Bem. Gente, passa tão rápido, né? Então, nesse domingo abençoadamente maravilhoso, 24 de abril, estamos a pedido de ouvinte que não quis se identificar, é a ouvinte, mas ela pede não se identificar. Temos o tema transtorno de personalidade narcisista, que está sendo muito bem abordado pela doutora Ana Beatriz Leitão, que é paroquiana da Basílica Imaculada Conceição, aqui de Botafogo. A doutora Ana, ela traz um contexto até bem próprio da especialidade, uma das especialidades dela, que é no atendimento infantil, adolescente também, então infanto-juvenil, né, nessa tendência hoje da nossa sociedade tão narcísica, né? Então, eu retomo a palavra a você, porque a última pergunta foi de um ouvinte, um ouvinte jovem, e ele pergunta: o narcisista é capaz de amar alguém além dele mesmo? Né? Se você tem algo mais a complementar, ou se não, já passaremos para as outras 3 perguntas que nos chegaram aqui. Muito interessante. Que bom, mais perguntas. Sim, finalizando, esse adoecido narcísico, digamos assim, ele não consegue amar outro além de si, não consegue, realmente não consegue, infelizmente até. Por isso é adoecido, por isso é considerado doença. E esse mais doente, ele também vem pouco à nossa clínica, porque ele não reconhece a doença. Muitas vezes é uma pessoa que sofre de uma depressão grave, muitas vezes é uma pessoa que vive em isolamento, uma pessoa com que todos brigam, e ele acha que o mundo que está contra ele. Por isso é tão importante, assim, fica até como um alerta. Ninguém pode ser o centro. Ninguém. Não existe só você no mundo, né? O seu filho não é único. Ele pode ser o seu filho único, mas ele vai ter um amigo na escola, um amigo no futebol, um amigo na natação, um amigo no balé, um amigo no judô, um amigo na rua, um primo. Então, assim, é importante saber trocar. Os brinquedos do seu filho não são especiais, são apenas brinquedos. Não importa o que você comprou na Europa, na Disney, onde for, são brinquedos. Então podem quebrar, podem estragar com o tempo. Então, assim, a criança tem o direito de brincar, tem o direito de experimentar como é brincar e tem o direito de trocar. O brinquedo não precisa ser caro para ter sucesso, não é isso. A criança tem que interagir também com o brinquedo, isso também é importante. O mito do Narciso, ele não interage, ele vive só em si mesmo, em si mesmado. Ele é quase que soberbo, superior, é um exagero, é um orgulho, é uma vaidade extrema. O mito é isso, a doença é isso, são extremos, é intenso. A outra pergunta, somente. Outra pergunta é: afeta mais homens ou mulheres? Não. Sabe que eu não sei. Eu também, eu ia falar exatamente isso. Eu não sei isso, a gente teria que, enfim, para saber, para poder responder isso, infelizmente a gente teria que consultar dados. As pesquisas, enfim, os estudos científicos. E aí também a gente teria que ver como eles são avaliados, né? A questão é, acho que talvez não faça diferença do homem ou da mulher, porque aqui a gente tem falado o Narciso, porque o mito é uma figura masculina, mas não faz diferença ser uma mulher.
Porque se a pessoa também está exclusiva em si, também é tão adoecida quanto. O que estamos frisando é a questão do exclusivo em si, esse orgulho extremado, esse alto, o olhar essa para vaidade, si, né? essa vaidade, essa soberba, essa coisa superior, arrogante. Isto é homem ou mulher. Independe do gênero, né? Sim. Então, aqui. Quais os sintomas, doutora Ana? Quais os sintomas para identificar, então, né? Para identificar essa questão do exagero, do orgulho, da soberba, de não ouvir o próximo, ter sempre razão. Eu sempre tenho razão, sempre tenho razão, sempre tenho razão. Então, assim, às vezes, assim, em conflitos familiares, sempre tenho razão. Eu não dou o braço a torcer, né? Assim, eu sempre tenho razão, eu sempre tenho razão. Então, assim, o prédio inteiro está contra você, mas você tem razão. A família inteira está contra você, você tem razão. Todo mundo briga com você e você briga com todo mundo. Você não consegue ficar em nenhum emprego. Você se indispõe com qualquer chefe. Não consegue aceitar cargos de subordinação. Muitos deles não conseguem ser mandados. Eles têm que ser os chefes. Então, assim, não consegue pular, né? Principalmente quando vai ficando mais velho. Isso é muito importante, Sônia. Quando você é mais jovem, até é um pouco mais flexível. À medida que vai ficando mais velho, assim, um homem maduro, na faixa de 50 anos, por exemplo, é muito difícil se manter em qualquer emprego, porque não consegue ser mandado. Então não consegue aceitar ordens, não consegue aceitar tarefas, porque como é superior, ele que sabe o que tem que ser feito. Isso é muito, muito comum. Então, isso é também uma característica. Interessante. E agora, olha que pergunta interessante, porque eu também não vou saber responder. Mas, claro, só uma brincadeira. A pergunta é, tem cura, doutora Ana? Acho que tudo tem cura, né? Tudo. Tudo tem cura. Sim. Então, tem tratamento, com certeza, a começar pela psicoterapia, não é Sim, mesmo? mas a questão é sempre, será que esta pessoa reconhece que há alguma coisa que falha, não falha, alguma coisa que ela precisa mudar? Essa é a questão. Só vem para terapia, só vem nos procurar quem não está bem. O narcisista reconhece que ele não está bem. O adoecido narcísico não reconhece que ele não está bem. O personagem do mito não reconhece. Ele morre jovem, ele é frágil, a vida dele é curta, porque ele não reconhece, ele se apaixona por si mesmo, ele é apaixonado por si mesmo, e ele é preso em si mesmo, ele não vai além. Então, a pessoa extremamente adoecida, narcísica, nem sempre procura ajuda. Verdade. Quem procura ajuda, sempre tem cura, né, Sônia? A gente está aqui para ajudar. Agora, você precisa reconhecer, eu preciso de ajuda. A pessoa narcisista dialoga bem na psicoterapia? Então, eventualmente chegou lá. Será que vai me ouvir? Será que vai concordar com o que nós temos a dizer? Será que vai abrir essa possibilidade? Pois se a pessoa é perfeita, se a pessoa sabe tudo, então essa é a questão, essa é a sutileza. Qualquer crescimento, a psicoterapia, ela é considerada um processo de crescimento emocional. Nem todo mundo precisa fazer terapia, claro que não. Mas assim, as pessoas que nos procuram, há um crescimento em função de questões que trouxeram. Agora, se você é perfeito, onde você vai crescer? Este é o problema das crianças, o problema dos jovens. Assim, se eu posso tudo, se eu faço tudo, né? Então, assim, meu pai e minha mãe sempre disseram que eu sou melhor, que eu sou perfeito, que eu posso fazer o que eu quiser. Por que eu vou me submeter às regras deste mundo?
Não precisa. Então, temos que ter muito cuidado, né, com as nossas crianças, com nosso comportamento, nosso tratamento, que é isso que a doutora Ana está o seu filho sempre vai ser o mais belo, eu tenho certeza disso. E o meu também, e o da Sônia também. A questão é, podemos dividir esses belos, os belos podem ser trocados, ninguém pode... O mito também tem isso, tem uma tristeza na história de Narciso, porque ele fica só, tem uma solidão. Narciso é só, isso é muito triste. Então o mito parece assim muito bonito, mas não, ele remete a uma solidão, ele remete a não conseguir interagir, não conseguir olhar para além de si. Não socializa, né? Até porque, como a doutora Ana coloca, né, a terapia, é muito difícil que a pessoa com a TPM, com o transtorno dessa personalidade narcisista, ela busque ajuda, até porque eles não reconhecem que tem algum problema. Sim. O problema é algo que não existe. Em casos gravíssimos, nós chegamos aos tiranos, né, que a gente tem na nossa história. Eles são personalidades narcísicas em altíssimo grau. Então, é aquele que quer dominar o mundo. Infelizmente, agora nós temos outra situação de guerra. É um pouco isso. Tem outra pergunta da produção. Poderíamos atribuir que a hereditariedade é uma das causas? Não. Eu nunca pensei também sobre isso. Não. Não tem uma questão assim de transmissão genética, não. A questão não é essa. Essa é uma patologia, chamando de patologia, chamando de doença, digamos assim, algo que vai sendo construído, né? No mito ele nasce extremamente belo, mas o mito é só uma referência, né? Os mitos são analogias, são simbolismos, representações que trazemos para o nosso cotidiano. Então, assim, se o seu filho, porventura, sim, for extremamente belo, e daí? Ele será o rei do mundo por isso? Não. Ele será, sim, extremamente belo, mas vai conviver neste mundo que a gente vive. Sim, uma das minhas pacientes, ela realmente é muito bonita, é jovem, tem 20 e poucos anos, e não estou fugindo à ética aqui ao relatar, porque aí eu vou falar de algo oposto a isto, né? Sim. Ela é bonita, mas ela se sente angustiada por ser, e ela faz tudo para não ser. Não se arruma e está muito triste, né? Eu falo tá no presente porque estou a acompanhando, ela é bem jovem, 21 aninhos, mas na sociedade em que vivemos, né, ela vem sendo marginalizada justamente porque ela é bonita. E aí ela não quer ser bonita. Sim. Então ela tem uma beleza exterior e a gente está trabalhando esse o direito de ser bonita. Isso, ela também pode ser bonita. E ser muito mais bonita ainda, de dentro para fora, a partir dos valores, das virtudes, e de inspirar o mundo, que ela faça dessa beleza, né, não negar, porque se nasce bonito, olha que presente de Deus, todos nós nascemos bonitos, todos nós somos belos, temos beleza, e irradiamos aquilo que carregamos em nosso coração. Sim. Então, para que fugir desta beleza que Deus nos concede? A doutora Ana tem os olhos, vocês não estão vendo, mas ela é loira, com os olhos azuis, né? Uma psicóloga muito bonita e muito elegante. Imagina se ela nega tudo isso, né? Então, existe também o oposto, né? Aquela pessoa que foge daquela beleza que Deus nos deu, também a beleza exterior, mas a verdadeira beleza é a interior. Mas temos que também nos cuidar, valorizar aquilo que Deus nos deu e fazer a diferença no mundo, sim. Ou seja, não vou usar a minha beleza exterior para humilhar ninguém, e sim inspirar. Olha como é bacana ver uma jovem bonita falando de Deus. Que linda. Né? Não
Então é sobre isso que a gente também trabalha, né, na clínica, essa autenticidade de ser. Então nós ajudamos a própria pessoa a resgatar a sua dignidade. Sônia, perfeito, você usou a palavra perfeita, autenticidade de ser. Cada um de nós é único, cada um é um ser único. Essa linda jovem é linda por ela ser, por ela existir. Pode ser Ana, Mariana, Patrícia, Helena, não faz diferença. Todas são únicas e todas têm direito à sua existência única e à sua própria beleza. Sim. Estamos encerrando, gente. A gente se perdeu aqui no tempo. Mas a produção já sinalizou que encerramos o programa TPN. Se você quer nos ouvir falar mais sobre este tema ou outros, escreve aqui pra gente. Né? Vocês pediram que a doutora Ana Beatriz voltasse, ela voltou. E podem continuar pedindo, porque nós estamos aqui para atender, para servir com muita alegria. Mas hoje encerramos o programa, doutora Ana Beatriz Leitão. Pedimos que deixe seu contato, seu Instagram, seu WhatsApp. E se vocês não anotarem, amados ouvintes, é só pedir o contato da doutora aqui na Rádio Catedral. Certo. Meu Instagram é muito fácil, @AnaBiaPsicóloga. Ana Bia Psicóloga, muito fácil. Hoje atendo presencial em Copacabana, Rio, e online também. Telefone 21 99464 8989. É sempre especial participar desse programa, assim, algo que engrandece muito. Para reflexão, cada um é um ser único, perante si próprio e perante a Deus. Essa história de Narciso, ela é difícil quando ele paralisa. O Narciso paralisado é o Narciso doente. Se você paralisa diante da sua beleza, se você paralisa diante da sua dor, se você paralisa diante da beleza do outro, aí sim há uma doença emocional. Venha nos procurar. Nós estamos aqui. É um prazer cuidar de você. Que linda. Eu também quero deixar uma mensagem, porque falando de beleza, tá aqui dividindo os estúdios com uma doutora tão bela, tão bonita. Então vamos falar da verdadeira beleza. Que neste domingo possamos cultivar a paz, o amor e a alegria. Que essa semana nos possibilite viver a beleza, verdadeira beleza que Deus nos deu. Sabe por quê, gente? Só assim poderemos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos vocês e até o próximo programa.